Ora viva, estimados telespectadores, muito boa tarde, bem-vindo e bem-vinda ao nosso e vosso programa Consultório Médico, um programa da televisão São Tomense que tem um simples objetivo de levar informações sobre a saúde, esclarecer as dúvidas sobre a sua saúde, enfim, interagir convosco, sobre os assuntos relacionados à saúde. Na edição de hoje vamos falar em continuidade aos temas que temos estado a tratar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. Hoje vamos falar da sífilis e da gonorreia. O que é sífilis? Aqui na nossa banda, no nosso país, nos termos mais vulgares, conhecido como esquentamento ou vinéria. Portanto, isto é para a gonorreia. Não sei se há algum termo específico nas nossas praças, nos funcafungás, mas para a gonorreia é esquentamento ou vinéria. Dr. Aleixo, ao meu lado direito, como sempre, que é o diretor das doenças crónicas não transmissíveis. Ao meu lado esquerdo, a enfermeira Zilda, que trabalha no Centro de Saúde de Água Grande, é a responsável por esta parte da saúde e atende a casos de pacientes com manifestações ligadas a esta patologia. Você que está do outro lado é convidado a estar connosco de agora até às 19 horas. Nós vamos fazer de tudo para as suas dúvidas serem esclarecidas. O importante é estar atento, ouvir as informações e sim, se ficar alguma dúvida, ligar para nós através do terminal telefónico 985-8825, repito, 985-8825 ou 907-4862. 907-4862. Ligue para nós e exponha as suas dúvidas. Vamos dar início, doutor. Fale-nos de uma abordagem geral. O que é sífilis, o que é gonorreia e qual a diferença entre as duas patologias? Bom, muito boa noite, telespectadores. Estamos de novo na nossa sessão habitual, semanal, falando sobre as doenças e hoje estamos aqui para dar continuidade às doenças sexualmente transmissíveis. E hoje vamos falar da sífilis e da gonorreia. Gonorreia, mais aquilo que nós podemos ver. Sífilis é um pouco mais difícil, mas pronto, existe, aparece, como doença, aquilo que nós habitualmente chamamos na nossa gíria, que é esquentamento, como se diz, e que é muito fácil de ser detectada. Pronto, é uma doença sexualmente transmissível provocada por duas bactérias, sendo a Neisseria gonorrhea e Chlamydia trachomatis. Então, essa infecção, geralmente ela está no revestimento da uretra e do colo do útero, provocando assim por um gonococo, para onde tem a forma de coca. Se vamos ver a nível do microscópio, é uma bactéria, provoca o corrimento, aquilo que nós chamamos de blenorragia. Sim? E esse corrimento é visível nas mulheres e também nos homens. E que os sintomas, geralmente, nas mulheres é mais assintomática, ou seja, não manifesta logo, mas sim o homem é de terceiro ou quarto dia depois das relações sexuais sem proteção, ou seja, sem camisinha. Então nós vemos que na cabeça do pêndulo começa a sentir ardor e corrimento, e ele dirige-se à consulta dizendo que tem o corrimento, ou seja, purulento na uretra. Então, isso ele é tratado, pede-se, pronto, uma análise para confirmar e aqui é feito o tratamento e coisa. Em relação à sífilis, sífilis é o trepanoma pálido que geralmente é transmitido de mãe para filho, a sífilis congênita e a sífilis primária. O congênito é a transmissão de mãe para filho, não tratada, caso a mãe não tratar, isso é transmitido através da placenta durante a gestação. É um pouco mais complicado porque a criança ao nascer poderá ter problemas de saúde como a pneumonia, ferida no corpo, cegueira, dentes deformados, problemas ósseos, surdez ou deficiência mental. E ele assim acaba por falecer.
Ou então, na criança também pode-se ver, durante 2 anos de idade, vê-se que a criança tem um peso baixo, obstrução nasal, prematuridade, ou seja, a criança nasce prematura, osteocondrite, seu problema ósseo, fissura bucal, pode também vir detectar nessas crianças, e pneumonia constante, e aumento do fígado e do baço, podemos ver nessas crianças, alterações respiratórias e os olhos amarelados. Então, geralmente, essas crianças são portadoras de anemia. Então, é isso que nós podemos ver. E pronto, se a mãe não for tratada durante a gravidez, então a hipótese dela ser tratada é 4 semanas antes de dar à luz, então pode-se aplicar o tratamento. Nós, em qualquer posto ou centro de saúde, nós temos o esquema de tratamento para essas doenças, não só sífilis, gonorreia, como também HIV-Sida. Em casos de violação, há um esquema que se aplica. Nós falamos aqui na semana passada sobre isso. É a mesma coisa. Então, não se preocupa com o tratamento de HIV-Sida também, mas para o tratamento das IST, ou seja, as doenças sexuais, infecções sexualmente transmissíveis, porque não sabemos o que o portador, ou seja, a pessoa que violou ou a outra tem, não sabemos, então faz-se esse tratamento de prevenção de modo a evitar, ou seja, o desenvolvimento dessas mesmas doenças nessas pessoas que foram violadas, né? Feito sexo abusivamente. Obrigada, doutor. Enfermeira Zilka, no centro de saúde atende-se as mães para acompanhamento, para o planeamento familiar, para o pré-natal, para o pós-natal, enfim. Como é que tem sido a procura das mulheres e dos homens? Os homens procuram o serviço para relatar queixa de alguns sintomas que já foram citados, que possa levar a chegar à conclusão, diagnosticar como uma sífilis ou uma gonorreia. E qual é a frequência? De que forma que é tratado? Existe um protocolo, existe um sigilo? Há uma sala específica para atendimento desses casos? Boa noite. Sim, eu digo que sim, porque tanto as senhoras são mais à vontade, né? Nós sabemos que na nossa sociedade os homens são mais fechados, têm mais vergonha, podemos dizer assim. E nós mulheres, e os homens principalmente, quando vão ao centro ou a um posto de saúde, quando recorrem a esse posto, eles já se encontram num estado não inicial. Porque fica naquela, eu vou tratar em casa, deve ser alguma coisa que eu comi, alguma coisa que eu bebi. Então ficam em casa. Quando vão para a posta, quando já está sério, já tem os sintomas, já tem prurido, que é prurido, pus. Nesse caso, ok, para que os nossos espectadores não levem nenhuma dúvida para a cama hoje. Quando já está a sair pus. Pus na vagina ou no pênis? Pus no pênis. No pênis. Porque nos homens, como disse o doutor Aleixo, a manifestação é mais rápida. O tempo de manifestação é mais rápido do que nas mulheres. Então, mesmo indo ao posto, para eles abrirem o assunto, leva um rolo de tempo. Porque eles ficam ali, enfermeiro, eu não sei de onde começar, estou com vergonha, não sei o quê. Então, quando nós conseguimos tocar no assunto, né, nós vamos fazer o exame físico e existe um protocolo a seguir de tratamento, tanto para sífilis como para gonorreia. O tratamento é aplicado, mas só que a maioria desses casos não tem sucesso a 100%, porque nós sabemos que a nossa cultura, né, os homens sandomenses dificilmente têm uma parceira só. Então, se ele trata e as parceiras não tratam, nós voltamos a estaca zero. Porque nós sabemos que são doenças sexualmente transmissíveis. Mas, além da via sexual, do ato sexual como tal, portanto, falou de homens com múltipla família. Imagine que o meu parceiro, o doutor, apanhou comigo e também é parceira do doutor, vai reagir logo no doutor. Mas não há nenhuma outra via que o doutor possa apanhar essa doença e passar para si ou para mim, ou que eu possa apanhar e fazer essa passagem, essa triangulação. É mesmo só a via sexual?
É mesmo só através da via sexual. Nós também temos para quem pratica sexo oral. Se tiver feridas na boca, também apanhar o sífilis através do sexo oral. Doutor, sendo uma doença tão transmissível de forma tão sexual, qual é o protocolo mais aconselhado a seguir? De que forma podemos orientar o paciente, o telespectador que nos acompanha lá em casa, para cuidar-se e poder proteger também a saúde da sua parceira ou parceiro neste caso? Bom, nós sabemos que qualquer doença sexualmente transmissível, se a pessoa fizer o sexo, pronto, para o parceiro que espontaneamente ele encontrou, o contacto prévio, há casos desses que acontecem e aparecem no banco de urgência, às vezes a alta hora, escalada da noite, e por vezes não sabe muito bem onde que a pessoa vive, teve um encontro seguinte. Porquê? Porque rompeu o preservativo, que fez o sexo sem preservativo, tem acontecido, porque a melhor prevenção é preservativo. E todos aqueles que fazem sexo sem preservativos estão expostos, susceptíveis a contrair essas doenças. E eu às vezes digo, se você hoje vem com problemas de um corrimento, isso leva a crer que vamos atrás disso, à procura do vírus HIV-Sida neste paciente, que a gente tem que pedir o teste rápido, porque essas doenças concorrem para o mesmo sistema e que quer dizer que a pessoa vem fazendo sexo várias vezes, tendo, como disse, vários parceiros. O sexo anal também é a mesma coisa, gonorreia, com corrimento, coceira anal, corrimento anal, dores no momento que a pessoa está a defecar. Então, uma série de coisas que surgem nesses casos. Por isso é que é bom que a pessoa tenha cautela e que muitos parceiros, isso, como disse a enfermeira, é um pouco difícil nos homens, porque os homens não tratam. Passando o tratamento para a mulher, ela às vezes tem receio, diz que vai combinar, vai falar com ele, mas nem sempre fala, nem sempre ela consegue falar, porque ele vai transmitindo de uma para a outra, porque a infecção dentro da uretra, que não consegue fazer um tratamento adequado, porque a pessoa não toma em sério que está doente. Se ele atenua, ele pode fazer aquela dose que se aplica, aquele esquema de tratamento que se aplica, fazendo cipro, azitromicina, ou penicilina benzatínica, o metronidazol 8 gramas, ou seja, 2 gramas, 8 gramas, não, 2 gramas para se fazer. Então, por vezes ele não consegue reter, talvez nessa mesma semana vai novamente fazer o sexo, sem fazer análise, repetir a análise se tem ou não tem, mediante o teste de VDRL que a gente vai pedir, ou o PCR a nível da gonorreia. Então, são os cuidados que tem. Como a pessoa se sente receada, os homens, eles não aparecem, não surgem, dificilmente se vê esses homens. Geralmente os jovens, adolescentes, que eu vejo mais, 19, 20 anos, fazem um sexo assim espontâneo, então eles surgem mais. São aqueles que surgem mais com mais queixas. Pessoas de mais idade dificilmente se vê. Se encontrar um dentro de algum tempo, são poucos, porque aquilo já torna crônico, com uma cronicidade e que acaba por destruir os órgãos sexual e não só. Então, e aquilo pode, o tratamento mal feito, se o tratamento mal feito, aquilo pode manter no organismo e reativar. Ficar por volta de 10 anos, por exemplo, sífilis. E doutor, voltar a doutor falou de tratamento, é importante voltar a lhe perguntar, porque dentro da sua explanação fez referência a várias linhas de antibióticos para esta cobertura. A pergunta é, existe uma linha específica para cada grau de manifestação? Porque eu posso ter aparecido no serviço numa fase inicial e dentro os medicamentos que foram citados não precisar ser um tão agressivo, poder ser uma outra linha de medicamento, ou cada organismo reage melhor ao medicamento. Qual é o padrão a seguir para se conseguir acertar
no medicamento ou no antibiótico para a cobertura completa desta patologia? Bom, geralmente a dose, o esquema que se tem nos centros e os serviços é a dose única. Mas isso agora está a depender, porque, pronto, eu às vezes aplico doxiciclina, para fazer uns 7 dias ou 14 dias, porque nem sempre reage, ou, por exemplo, o metronidazol, fazendo 2 gramas de metronidazol, ou cipro só 1, azitromicina 1 grama, penicilina benzatínica também é 1 grama, e está dependendo também da quantidade de bactérias que a pessoa já tem no sangue. Então, este paciente, eu acho que o médico que segue, se tem realmente esse tempo de seguir, se esse paciente é um paciente educado, então ele não deixa a solta a ele. Ele vai pedindo alguns exames de confirmação e se for para ele esticar mais um pouco ao antibiótico, ele pode muito bem esticar, fazendo mais 1 ou 2 semanas, não tomando aqueles, mas fazendo principalmente a doxiciclina e diário, durante 14 dias, para ver se consegue eliminar do canal dessas vias a tal bactéria. Bom, pelo menos, pronto, pela minha experiência. O doutor falou em 14 dias. Este é o tempo padrão para tratamento de uma sífilis ou da gonorreia, ou pode diminuir e aumentar de acordo com a intensidade? 1. E 2, a pessoa em causa tem que estar literalmente 14 dias sem ter relações sexuais com o seu parceiro ou parceira? Melhor sim, porque se ele é pessoa educada, se ele tem pena de si, de pena do parceira, ele deve convidar, pronto, deve apresentar, como nós dizemos aqui, a pessoa tem que saber que ele tem doença, aceitar que ele tem esse mal e tratar a doença. Mesmo uma infecção aí banal, vaginal, que a esposa aparece, que ela aparece, como exemplo, com receita de Cotre ou fluconazol para fazer, que são 2 comprimidos, um semanal, para o marido fazer. Você chega em casa e diz ao marido, o que é que ele vai dizer? O que é que eu tenho? Onde é que vou inventar isso? Tem acontecido. E ele tem várias parceiras. Ela trata e ele não trata. O que é que ele faz? Ele vai colher de novo e vai levando. E vai trazer para ela. É um ciclo. Então, mas se ela como o caso da HIV, há um protocolo de 72 horas que sim. se tiver relações não protegidas e se tiver alguma desconfiança com o parceiro ou a parceira que foi ocasional, eu devo procurar um centro de saúde e relatar. E também se eu tiver sido picado ou picada... É o mesmo Agora, mas esquema. E com essas 2 outras doenças? Existe um esquema de... É o mesmo esquema, porque quando se aplica, aplica-se já pensando nas DST. Então, aplica-se para o vírus HIV-Sida, faz também o antirretroviral, nesse esquema tem antirretroviral e também para as DST. Então, é uma combinação, porque a pessoa quando vem, não vem com a DST. A pessoa não vem com o sistema, vem que foi violada. Agora, não sabemos se quem violou, se ele é portador de vírus de SIDA e também a DST. Alguma outra infecção? Sim. Então, é uma combinação para as três doenças. Então, faz-se isso no esquema de tratamento, porque ele a pessoa não tem nenhum sintoma, aparece espontâneo. Agora, aqueles que têm doença, que vêm, já têm um tratamento diferente. Um tratamento diferenciado, porque temos que seguir para ver, porque eles vêm com o retra todo com pujo, se vem com o retra. Se é a mulher também que tem corrimento vaginal, ela terá que ser seguida pela médica ou pela enfermeira que segue e ver, fazer isso, para ver quanto tempo ela tem, há quanto tempo ela tem isso, também está a ver quanto tempo, não sabemos, porque realmente não manifesta nas mulheres. Poderá manifestar mais tarde, com consequências já para o seu organismo, mas no momento não manifesta. Agora, o homem correndo para esse corpo, pronto, dentro de 3 dias, é que ele vai saber que ele andou com a fulana, então a fulana também não sabe, a fulana pode negar, não sou eu, não tem nada, não tem nenhum sintoma, não sou eu, mas ele, pronto, diz, é tal fulana que
Eu, nos últimos dias, 3 dias, então, tive o relacionamento com ela. Então, o período de incubação no homem é menor. É menor. Na mulher tem um tempo maior e a manifestação maior. também ocorre de forma mais agressiva. Sim, sim. Enfermeira Zilka, qual é a frequência de procura de pacientes no seu sector de trabalho com queixas dos sinais que já foram aqui citados relacionados a sífilis e a gonorreia? É sim. No nosso serviço, como é mais frequentado, vou dizer assim, pelas senhoras, por mulheres, e como o doutor já havia abordado que os sintomas nas mulheres são mais tardios, então, muitas das vezes, elas nem vão por causa desses sintomas que aparecem muito tarde. Normalmente nós encontramos quando nós fazemos consulta do pós-parto, né, nas mulheres, ou quando está-se a inserir um DIU, nós também deparamos várias vezes. Tanto é que nós não podemos inserir um DIU com uma infecção ali permanente. Nós temos primeiro que tratar a infecção. E da parte dos homens, ainda é muito, muito, muito raro. Muito raro. Da parte das mulheres, sim, elas têm um corrimento, têm alguma coisa, uma coceira, elas estão logo ali. Mas os homens são mais... reservados. Muito mais reservados. E quando falam, não falam tudo. Falam um bocadinho hoje, quando a gente marca daqui a 8 dias para voltar, fala outro resto. E aí vem aquela parte onde a Eula diz a linha dos medicamentos, dos antibióticos que são feitos. Temos telespectador? Estamos a interromper a enfermeira Zilka porque temos do outro lado um telespectador. Boa tarde, ou telespectadora. Boa tarde. Alô? Muito boa tarde, senhor telespectador. Alô? Boa noite. Boa noite, senhor telespectador ou senhora telespectadora? Sim, senhora. Alô? Sim. Estamos a ouvir, estamos a falar com uma senhora ou um senhor? A minha conhece. Boa tarde. Boa tarde. Sim, fala-nos de onde e qual é a sua preocupação? A Trindade. Muito bem. Distrito de Mesoche, na televisão santomense. Boa tarde a todos aqueles que nos Líder acompanham do Mesoche. Líder de Santos. Qual é a sua preocupação? Sim. A minha questão é assim. Uma mulher grávida, quando vai para teste, normalmente, entendeu, quando ela fazia uma análise, uma teste de HIV. Além de HIV, tem uma que eles mandam fazer, que chama-se VDEL. Sim. Então, eu estou a perguntar se não encorrer, mulher grávida, se não infecta o bebê. Ok. Qual é que é o seu nome já agora? Então, em quanto tempo e como pode fazer tratamento normalmente, né? Como pode fazer tratamento daquela doença. Querida, como é que é o seu nome, se faz favor? Não entendi? O seu nome, queríamos saber o seu nome, se faz favor. Não estou a escutar-se muito bem. Nós estamos a tentar perceber o seu nome para podermos lhe cumprimentar como deve ser. Qual é o nome dessa doença? Não, o seu nome. O nome da senhora. Como é que a senhora se chama? Como é que lhe chamam lá em casa? Eu não estou a escutar assim muito bem, da rua. Ok, vamos lhe chamar de Aí eu vou Mesoche. sair para a rua. Mas a sua questão é só essa? Perdemos a telespectadora? Perdemos? Perdemos a... Sim, sim. Ok, agora tá me ouvindo bem? Posso fazer
Previa de ficha de gravidez. Então, ficha de gravidez, ficha. Sim. Então, os meus clientes que têm esse tipo de teste, HIV e VDEL. O significado dessa doença eu não sei. Então, eu perguntar se uma mulher grávida, tem bebê que é grávida, se não infecta bebê, quando o bebê nasce, se não incomoda diretamente. Muito bem. Agora já percebemos melhor, Lídia. Fala-nos de Trindade, distrito de Mesoche. A senhora Lídia fala-nos de Trindade e quer saber se uma mulher grávida, se o teste for positivo para VDRL, se não afeta o seu bebê. VDEL. Mas significar essa doença eu não sei. Estamos a tratar precisamente desta doença. Mas ok, nós percebemos a questão, Lídia. O que é que acha do programa, do consultório médico? Sim. Lídia? Então, eu estou perguntando se não infecta bebê. Infelizmente não temos boa conexão. Lídia, não sei se está a nos ouvir. A conexão não está boa. Pedimos já agora a CST ou a Unitel que dê uma especial atenção à televisão São Tomense a nível de comunicação. Temos estado a ter alguns problemas a nível de ligação com os nossos telespectadores. Pedimos imensamente que prestem uma atenção, deem uma atenção especial ou especializada à situação telefónica, à linha telefónica da televisão São Tomense, para facilitar o contacto com os nossos telespectadores, esclarecimento das dúvidas, para que haja uma melhor comunicação, para que possamos perceber melhor o que o nosso telespectador ou telespectadora tem a dizer. Do outro lado falou a Lídia, falou do Mesoche, colocou uma questão bastante importante dos testes que são feitos no ato da abertura da ficha de gravidez no centro de saúde, no posto de saúde, nos distritos. Faz-se uma bateria de exames, dentre eles HIV e sífilis. A pergunta é se sífilis para o doutor e para a enfermeira, se for diagnosticada, a paciente for diagnosticada com sífilis, se há um protocolo de tratamento e se essa doença não é transmitida para o bebê. Bom, eu já cá disse, pronto, as pessoas não ficam atentas. Se a grávida não for tratada antes, claro que corre risco. Na segunda, isso passa através da placenta. Na segunda metade, ou seja, posso assim dizer, em especial durante a segunda metade da gestação. Então, o bebê que está dentro do abdômen, dentro do útero, apanha, é infectado, se a mãe não for tratada antes de ser grávida. E aqui, ela tem, antes de dar à luz, 4 semanas antes, ela está em condições de fazer o tratamento, segundo aquilo que é apanhado, não sei, na prática, não sei, ainda não vi casos desses, mas pronto, aquilo que eu consegui ver durante a minha pesquisa, que 4 semanas antes de dar à luz, pronto, a criança já está desenvolvida, então a mãe poderá ser muito bem tratada, de modo que a criança não nasce com a bactéria, ou seja, o sífilis. Então é isso que pode. Ela poderá ser sim tratada, sim no caso. Por isso é que faz-se o teste no primeiro trimestre para ver se a pessoa é ou não, ou seja, se é positivo ou não o teste de VDRL, como ela disse, para as doenças, ou seja, as doenças, como é que se chama? Doenças venéricas, para assim dizer. Então é isso que se faz, é tratada assim e se não for tratada antes de engravidar, passa através da placenta para a criança na segunda metade da gravidez, ou seja, e a criança é infectada. Coisa. Mas há probabilidade de ser tratada, por isso é que... Vamos interromper mais uma vez, temos um telespectador em linha. Telespectador ou telespectadora, boa noite. Alô? Alô? Telespectador ou telespectadora, boa noite.
estou a ouvir. Perdemos a telespectadora ou o telespectador? Estou a falar. Boa noite. É uma deficiência de conexão. Boa noite. Falamos com quem e falamos de onde? Mendinho Tebus. Não percebi? Mendinho Tebus. Bom, vou-lhe tratar por Tebus. Fala-nos de onde? Príncipe. Região Autónoma do Príncipe. Bem-aja a todos que nos acompanham a partir da Ilha Biosfera. Senhor Tebus, diz-nos qual é a sua preocupação ou a sua contribuição. Bom, a minha preocupação é a seguinte. O que é essa doença? E depois, por exemplo, uma pessoa casa com uma miúda, e depois dos dias ele nota cabeça de pênis a coçar. E eu gostaria de saber qual é o ponto e ter uma resposta assim adequada que dá para ver se consegue parar de cabeça de pênis a coçar. Olha, nós ficamos com dificuldade em perceber. Percebi que tem relações sexuais com uma miúda e depois de 3 dias a cabeça do pênis o quê? Sim? O que é que acontece com o pênis? Ok. Nós não percebemos bem a questão. Não Pode entendi. afastar o pé da TV, se faz favor. Diminua só o som da Não entendi o televisão. que você quer. Para diminuir o som da sua TV. Alô? Tá. Ok. Sim. Pode refazer a questão que ficamos com alguma dúvida sobre a questão colocada. Tebus? Acho que eu não percebi muito bem, não estou muito bem. Nós temos uma dificuldade de conexão. Estou-lhe a perguntar qual é a questão que colocou inicialmente. Nós não percebemos bem. A questão que eu coloquei, o que é essa doença? Ele existe como? Depois eu disse, por exemplo, alguém transou com a miúda, depois, no dia seguinte, ou 20 dias seguintes, ele nota-se cabeça de pênis a coçar. A coçar-se. Eu assim, a coçar. Lava com o cocô, mas depois no dia seguinte, sai. Ok. Eu vou repetir a pergunta para ver se estamos na mesma linha de informação. Sim. Depois de ter relações sexuais com uma miúda, Sim. no dia seguinte ou 2 dias depois, a cabeça do pênis começa a coçar. Sim. Ok? Lava com folha de micocó, Sim. mas a coceira não passa. Depois de lavar no dia seguinte, fica ok, mas depois ainda faz a mesma coisa. Ok, quer dizer que o tratamento com folha de micocó não resulta. Quer saber se é sífilis ou gonorreia, é isso? Sim. Ok, e perguntou primeiro se qual era a definição para sífilis e para gonorreia. O que era essa doença, não é? Ok. Tebus, nós agradecemos imensamente a sua chamada e mandamos saudações diretas à região autónoma do Príncipe, a todos aqueles que nos acompanham, desejando uma ótima tarde de quinta-feira. Sabemos que o Príncipe está em festa, está a terminar hoje a festa do mês da cultura. Felicidades a todos, divirtam-se com moderação e nós estamos aqui. Não se esqueça de acompanhar sempre a TVS. Exatamente. Boa tarde para vocês. Muito obrigada. O nosso telespectador veio da região autónoma do Príncipe. A questão prática é que talvez começou a acompanhar o programa mais tarde. Hoje estamos a falar de pediu para falarmos um bocado mais sobre a doença. Não acompanhou, não sabe a definição. Gostaria de saber a que se deve, como é que se dá, ou como é que se chega à conclusão que se tem sífilis ou gonorreia, e saber depois de uma relação sexual, com uma moça, uma senhora, uma rapariga, a cabeça do pênis começa a coçar.
depois lava com folha de micocó no momento que lavou, passa, mas volta a coçar no dia seguinte. Será que isso é sífilis ou gonorreia? Será que esta é a forma de manifestação? Folha de micocó é um medicamento aconselhado? Por favor, esclareçam que eu também agora estou com dúvida. Faz favor. Bom, obrigado, telespectador. Pronto, uma pergunta do dia a dia, o que acontece. Para dizer-se, uma semana depois às vezes 3 dias depois, há manifestação. Isso é mesmo de uma gonococa, que é o agente o patológico da gonorreia. E se um doente, se um paciente tem a gonorreia, então vamos atrás da procura de sífilis, uma coisa ou outra coisa. Mas pronto, é muito mais fácil ver-se a manifestação da gonorreia, porque aí o período de incubação é já uma semana. O sífilis leva um pouco de tempo, aqui já acontece entre 2ª ou 3ª semana após a relação sexual, e que é manifestado mais nos homens, como que podemos ver pode aparecer uma ferida na cabeça do pênis, aquilo que nós chamamos de cancro duro, e também aparecer um caroço na virilhas. Isso aqui já é determinante para a sífilis. Para a gonorreia, é o corrimento que tem, é o pus que a pessoa tem, saindo do pênis, inflamação da ponta do pênis, isso acontece, e dor e inchaço, uma semana, ou 3 dias ou 4 dias depois, depende da quantidade da bactéria que for introduzida aí no canal uretral. Por isso que não é difícil a gente distinguir entre a sífilis e a gonorreia, porque a gonorreia, após o relacionamento sexual, uma semana, menos que uma semana, já há o manifesto clínico da doença. Enquanto a sífilis leva a 2ª, 3ª semana depois de praticar o sexo desprotegidamente, ou seja, sem a tal camisinha. Então, essa é a diferença. A lavagem de folha de cocô, eu acho que não será suficiente. Se lavou, não houve nada, folha de cocô não vai ajudar. Folha de cocô geralmente é usada nas crianças, falamos aqui, nos meninos mais, porque os meninos, como têm aí a tal casca, ainda não são coroados, ele a urinar, o resto da urina mantém dentro, e essa casca, essa pele tapa, coberta, e aqui vai criar bactérias, infecção, e vai arder. Se vai arder, então a tendência é de a gente espremer o micocô para matar aqueles bichinhos que vai coçar. A gente vê o menino com a mão sempre na pelinha a coçar, porque é o resto da urina que permaneceu aqui, que não conseguiu sair. Pronto, isso falamos. Então é necessário fazer a higiene, pronto, nas crianças, lavando, abrindo para lavar e desinfetar com folha de cocô. Folha de cocô, nesse caso, não vai ajudar adulto, porque pronto, não é a questão de urina, mas é uma questão de relacionamento sexual desprotegida, que ele pode contaminar com a tal bactéria, ou seja, a clamídia ou gonorreia, que pode um dos parceiros, seja parceira ou parceiro, poderá ter, e daqui a manifestação clínica, uma semana ou 3 dias, 4 dias, dependendo da pessoa, dependendo da quantidade da bactéria que ele apanhou no seu canal uretral. Eu espero que conseguir dar alguma explicação, que o micocó aí não vai ajudar em nada, mas sim ele terá que recorrer aos serviços e expor o problema, ser aberto e não ficar com o seu problema fechado, que nem sempre terá o êxito no tratamento que ele vai aplicar empiricamente. Enfermeira Zilka, as mães no processo de tratamento já teve histórias de sucesso com mães que se trataram desde o início até o final e depois continuaram com a sua vida sadia? E o protocolo de tratar a mãe e tratar o seu parceiro tem funcionado? Nós temos tido sucesso, sim. Mas, como já havia dito aqui no início, a percentagem
é inferior por causa desse ciclo, não é? Mas nós fazemos os possíveis. Tudo também depende do casal. Não adianta ela tratar, ok, e o marido não tratar. Vai voltar de novo. O tratamento mútuo faz diferença no processo de cura? Muita. Faz muita diferença. Porque quando os dois tratam, ou os três tratam, a doença é sarada. Acontece casos que demoram mais tempo, como disse aqui o doutor, demora mais tempo. Mas o processo é o companheiro ou a companheira vir ao centro de saúde ou a pessoa inicial levar a receita para a compra dos medicamentos? Normalmente a orientação é convidar o parceiro ou parceira para vir junto ao serviço. Quando ele mostra resistência, aí sim vai a receita ou o medicamento e nós aconselhamos ao parceiro ou parceira que leva a receita que tem que assistir à toma desses medicamentos. Para você que só agora sintonizou a televisão São Tomense, a nossa televisão, a única das televisões, nós estamos hoje no consultório médico a falar um bocado sobre uma das ISTs, infecção sexualmente transmissível. Hoje é a vez de falarmos de sífilis e gonorreia. Já tivemos aqui a esmiuçar o que é, definimos com prioridade a sífilis e também gonorreia. Falamos bastante dos sinais e sintomas, falamos da forma de transmissão. Já ouvimos alguns telespectadores que ligaram-nos de Mesoche e da região autónoma do Príncipe, para quem nós voltamos a saudar, desejando uma ótima tarde de quinta-feira e pedir que continue a assistir a sua televisão, a televisão santomense. E se você estiver interessado, pode ligar para nós, o nosso terminal telefónico 985-8825, 907-4862. Há de passar aqui no rodapé da sua TV, ligue para nós e faça a sua pergunta, esclareça as dúvidas, nós estamos aqui precisamente para isso. Doutor, o processo de continuidade, falou da deficiência que é manter o seguimento, porque às vezes os pacientes são teimosos. Fala-se do líquido que sai do pênis, é amarelado, esverdeado e é fétido. Não é desconfortável? Eu, distante, não consigo sentir o cheiro da pessoa que está ao meu lado. O cheiro característico do prurido, do pus que sai do pênis ou da vagina do paciente ou da paciente? Geralmente, já há muito. Eu quando estudava, que eu por acaso vi a quantidade de pus, especialmente nas mulheres, quando é caso dessas doenças venéricas. Geralmente, cheiro, alguns homens têm cheiro fétido, por isso é que aplica-se o antiprotozoário, seja o metronidazol, para eliminar essas bactérias, porque o grau daí da contaminação e o tempo que a pessoa levou, como nós dissemos, os homens não aparecem, há homens que não aparecem. Não vi um caso de um homem, um adulto que apareceu, mas sim adolescentes que qualquer curiosidade de sexo que apanha. Geralmente eu digo, por que você não usa camisinha? Por quê? Se há camisinha, por que não tomas? Não ficam com a cabeça aí, com cara de inocente. Esses aparecem sim, pronto, com aquele medo. Mas há muitos que não, porque não aparece. Se uma pessoa leva a sua vida que leva no álcool e no sexo, ele nem sente, às vezes. Ele nem sente. Ele está todo momento alcoolizado. Se ele está alcoolizado, ele não está preocupado com aquilo que está a sair de baixo, se tem a secreção purulenta, ele nem está aí. E vai levando muito tempo. Vai levando muito tempo porque ele passa essa vida naquele ambiente, naquele convívio de pares e coisa, é ela a mesma coisa, porque o que confina eles é a bebida. E com aquela anestesia, nota-se, ao passar, pode-se muito bem notar nesse tipo de gente que eles vão estar com aquele corrimento por muito, muito tempo e pronto, tem aquele cheiro que tem, porque não é tratado, porque ele não vem a tempo para ser tratado
E aqui, nesses casos, a gente vê quando há uma outra coisa que ele aparece no hospital, por causa de uma outra doença, uma outra úlcera, é que a gente vai ver que há várias componentes aqui que têm ligadas ligada com essa doença, que essas doenças estão aqui, que é a sífilis ou a gonorreia, fazendo o teste, pedindo um teste, então vai-se ver que a pessoa é portador de uma gonorreia ou trepanoma pálido, que é sífilis, o agente causador. Da bactéria de sífilis. Ok, você que é telespectador ou telespectadora, preste mais atenção em si. Repare melhor o seu corpo. Note as diferenças, sendo mulher ou homem. Preste mais atenção em qual é o estado da cueca. É importante, senhora enfermeira, a mulher ou o homem, aconselha-se isso nos atendimentos, de vigiarem a sua roupa íntima, a sua cueca, ver se há um líquido estranho, mesmo o odor, se não está muito forte, se não há saída de algum líquido estranho. Doutor, na maioria das vezes, enfermeira, é mesmo pus, não é? Não pode ser um líquido ou outro. Há diferença entre o pus de sífilis ou gonorreia e do outro líquido que possa sair, principalmente em caso de mulheres, a perda de líquido constante. É igual sempre o líquido, a espessura, o cheiro, enfim, a textura, é igual. Quais são as orientações que nós podemos dar como prevenção no centro de saúde, senhora enfermeira? Bom, normalmente, as mulheres quando aparecem com queixa, nós temos que fazer a nossa entrevista, né, ao paciente. Temos que explorar essa mulher ou esse homem. Eu estou com corrimento. Ok, como é que é esse corrimento? Está há quanto tempo? Que cor tem? Sai com que frequência? É todos os dias? É logo de manhã? É quando vai tomar banho de noite? Cheira? Quando tira a calcinha? Cheira? Que cheiro tem? Porque há cheiros característicos. Tem cheiros específicos. Uma mulher conhece o seu corpo. Ela sabe quando é que é um muco, né? Que é uma secreção normal, que sai da sua vagina. Ela sabe quando é um muco, quando ele está alterado, qual é o estado normal, e ela sabe diferenciar o muco do pus, que é diferente. E depois dessa entrevista, nós também temos a observação, porque nem tudo que ela diz, às vezes, por vergonha, esconde certas coisas. Então, na observação, aí nós vamos ver, nós também vamos ver, nós também vamos tocar, nós também temos que cheirar, para nós sabermos esse cheiro, como é que é. Distinguir, diferenciar entre um corrimento vaginal normal. Quando a enfermeira fala de muco, está a falar do líquido normal que a vagina tem que expelir. Exatamente. Porque outra das dificuldades que nós temos, eu acho que vai ser tema de um dos programas, é o estado normal de uma vagina saudável e de uma vagina doente. Mas não é o tema para hoje. Então, sem a paciente vir, eu vim ao centro de saúde, é a minha primeira visita, venho para falar um bocado acerca da minha perspectiva de fazer o planeamento. Então, numa consulta destas, eu, embora não tenha relatado que tenho coceira, que tenho líquido estranho, ou que tenho um cheirinho estranho na minha cueca, o profissional ou a profissional que está a me atender não me dá orientações a nível sexual dos cuidados que eu devo ter, das ISTs possíveis que eu posso ter. Eu gostaria de saber qual é a relação do profissional com o paciente para elucidar ou para deixar à vontade durante o atendimento. Ok. Essa relação existe. Esse aconselhamento também existe. Quando ela aparece no centro ou no posto, né, num serviço qualquer, a busca de, olha, eu vim pela primeira vez, quero começar a fazer o meu planeamento familiar. Não, ela chega, eu quero começar, ok, está bem, o que é que vai levar? Toma, como você vai? Não. Nós temos que conversar, temos que explorar. Nessa entrevista, como eu já havia dito, é que nós vamos expor todos, nós temos que elucidar o paciente, temos que fazê-lo entender que, apesar que o método do planeamento familiar protege-se contra uma gravidez, não contra uma IST. O único método que nós temos de barreira é o preservativo. Os outros métodos só protegem contra uma gravidez. Principalmente quando é para a inserção de um DIU, nunca nós vamos chegar a inserir um DIU assim.
Porque um DIU também é um método que leva a infecção de fora para dentro. Porque é um corpo que nós vamos deslizar pelo canal vaginal da mulher. Então, se ela tem uma infecção, com a inserção do DIU, nós próprios é que vamos levar essa infecção para a parte interna do corpo. Para a parte interna. Então, tudo isso tem um procedimento, tem um processo de observação. Se ela tem, ou se nós notamos que tem alguma infecção, nós primeiros temos que tratar. Então, costuma-se dizer a parceiros que não aceitam, não estão de acordo, que a sua mulher, por exemplo, seja levada a fazer o planeamento familiar, porque dizem que o planeamento familiar estraga pipi, que o planeamento familiar estraga a mulher. Neste caso, não é o planeamento que estraga, neste caso é o resultado, não é, de uma infecção anterior que manifesta-se com a presença do método. Pois. Porque o que é um método de planeamento? Os métodos são feitos com hormonas. Né? Essas hormonas apropriadas que vão inibir um certo nível no nosso organismo, vai inibir, né? Vão prevenir, proteger, matar, exterminar os espermatozoides que querem lá fazer o trabalho como deve festa. Ser. Assim, temos tema para mais um programa, porque falando das infecções sexualmente transmissíveis, leva-nos a quebrar um gelo que é sobre a toma dos métodos contraceptivos em decorrência de uma IST possível, porque, infelizmente, é muito relacionado um corrimento vaginal, uma coceira vaginal ao método de planeamento familiar. Então, esse já fica marcado para um próximo tema. Doutor, nós vamos tentar trabalhar no assunto para tentarmos esmiuçar um bocadinho mais acerca das prevenções e das suas contraindicações, porque relata-se que tudo que tem pró tem que ter um contra. Então, neste caso, vamos marcar uma sessão para tratarmos o assunto. Mas, enfermeira Zilka, eu estava a gostar do cumprimento, eu gostaria que cumprimentasse um bocado mais, que condimentasse mais as informações que estava a nos passar. Ok. Falando mais um bocadinho, né? Tem aparecido casos também de mulheres no nosso serviço, né? Que quando elas estão a fazer o tratamento de sífilis ou gonorreia, elas dizem, sabemos que nesses 14 dias são primordiais para o funcionamento do tratamento. Então, o que acontece? Elas dizem, não, meu marido não vai aceitar ficar 14 dias sem ter relação sexual. Então, nós conversamos com ela, às vezes chamamos parceiro não aparece. E ela, quando aparece, às vezes no segundo ou terceiro dia, aqui, enfermeira, eu não estou aguentando, não, isso, gente, não fez tratamento, diz que ele não tem nada, que é você que tem tua coisa, então você trata, e ele quer seu sexo. Mas por ser uma questão, doutor, eu fico preocupada realmente com isto, enfermeira. A relação sexual é algo que não se mede, não é? O desejo de ter a companheira ou o companheiro neste momento é algo meio que fisiológico. Não há nenhuma outra forma. Em vez de não ter relação sexual durante o tratamento, tê-la com preservativo, ou é sine qua non que não se tenha relações sexuais nesse período para um melhor sucesso dos tratamentos? Mas nós fazemos entender que o eficaz é suspender a relação sexual nesses 14 dias. Por 14 dias. Ok, mas se ele não aguenta, ele tem que usar pelo menos o preservativo. Que nós sabemos que também pode acontecer acidentes no preservativo mal colocado, ele pode romper e... Enfim, doutor, baixou a cabeça, fiquei preocupado. Eu gostaria de ouvir de si o que é que acha da situação dos 14 dias. É que os 14 dias criam um problema enorme no tratamento. Não sei se conseguiríamos arranjar um meio termo para isso. Em 14 dias, em vez de 14, 7, ou dos 7 não, e depois outros 7 com preservativo, não sei. Bom, é um tema interessante nesta situação, porque nem todos os homens, há homens, eu conheço, eu tenho que fazer sexo todos os dias. Todos os dias. Quando eu não fizer, não assumo. Possivelmente. Não assumo. E há outros também, pronto. Dependendo mais calminhos, mais calminhos. Há outro que diariamente eu tenho aqui
introduzir no corpo. E a esses é que é um problema, não sei se é muito carboidrato, né? Muita proteína, muita força. É muita energia para desperder. Muita energia, pronto, para... Então, uns dizem que não pode ter só um. Então, aqui já dá aquele desvio, então tem que arranjar outra. Então, quando é assim, vai piorar a situação, porque nós já sabemos que, através da uretra, ele vai. É esse machismo que existe que o homem não aceita. É isso que é o maior problema. Ele não aceita, pronto, ele não tem nenhum sintoma, mas são pequenas coisas, pequenas partículas lá dentro da uretra, porque ele vai transmitir, ele vai levando, ele leva de uma para outra, então sucessivamente. Você tem 3 mulheres, de uma determinada idade, pronto, já não há aquela vontade, aquele prazer de fazer sexo com um preservativo. Então é toma B, toma B. Mas sífilis e gonorreia pode matar? Pode matar-se caso não for tratado, né? E aqui, criado problema de infertilidade, problema de infertilidade na mulher e no homem também. É isso que vimos, se a doença fica por muito tempo, a mulher. E como vê-se que não há esses sintomas assim muito claros, mas ela pode ter uma sífilis que está por dentro, como disse, pode permanecer durante 10 anos. 10 anos depois para aparecer de novo o manifesto clínico. Então, se não for tratado, é isso que nós podemos ver. É uma questão da educação, volto a dizer, uma questão de educação, uma questão de entender o parceiro ou a parceira, para dar esse tempo, não é por causa disso que você vai morrer sem sexo, não cumprindo. Ambos, se um gosta do outro, ambos terão que fazer o tratamento. Mas que já conhecemos como é que funciona a mente dos nossos, porque se ele pensou assim, então tem que ser assim. Coitada da mulher que está sempre em tratamento. Há várias coisas aqui para te falar, há várias coisas. Há problema de infertilidade. Muitas das vezes o homem aponta o dedo para a mulher. Eu, nesses casos, eu não vou diretamente para a mulher, mas eu vou ao homem, que é muito mais fácil fazer um espermograma, que você vai ver que ele tem espermatozoide tudo morto. E a família ajuda. Porque a mulher que é mula, a mulher que não para, não sei o que ela, mas enquanto é o homem. É o homem, muitas das vezes eu vejo que é o homem. Dificilmente vê uma mulher jovem, adolescente, que tem problema de infertilidade. É muito raro, mais nos homens. Aqueles pintores, aqueles que trabalham com pesticidas, com não sei o quê, o espermatozoide está todo morto. Por causa vão inalando aquele cheiro todo e mata o espermatozoide. E arranja a mulher não está a parir, porque não sei o quê, sabe cozir, mas é você que tem problema. E a mãe ajuda, a família dele ajuda, ele ajuda. É uma série de coisas que nós temos aqui para discutir. Bem, hoje infelizmente estamos pressionados pelo tempo, por motivos de agenda. Vamos deixar 1 minuto para a enfermeira Zilka deixar uma palavra de carinho aos telespectadores, telespectadoras, e também 1 minuto para o Dr. Aleixo, e logo a seguir para fecharmos o nosso programa de hoje. Ok, o meu voto, né, vai diretamente para os homens. Que eles sejam mais flexíveis com as suas parceiras, colaborem mais, que nós merecemos, nós mulheres, merecemos mais colaboração da vossa parte. Que vergonha a gente sente sempre, mas o importante é estar bem e estar saudável. Doutor? Eu diria a mesma coisa, não há outra coisa para dizer, porque o maior constrangimento está nos homens. A mulher é muito sensível, ela está sempre nos centros de saúde, preocupada com a sua saúde, a saúde dos filhos e também do marido, mas pronto, o marido nem está por aí, porque pronto, é isso que eu gostaria, que os homens fossem mais sensíveis, gostassem de si próprio e da sua esposa, da sua mulher, que fossem ao centro de saúde, no hospital, a quem ele achar que tem uma intimidade em relação a esse assunto, que vá e não fique aí, porque você poderá ter problema e amanhã não ter filhos por causa da infecção que torna crônica. É bom tratar, é bom cuidar de si. É isso o maior desejo meu para com os homens de Santo Tomé e Príncipe. Somente aqueles ativos, aqueles machos. Os tais machos. Obrigada, enfermeira Zilka, por mais uma vez vir ao nosso estúdio, o estúdio da televisão santomense, e dar o seu contributo
para tratarmos de assuntos ligados à saúde que faz falta. A doutora Aleixo não é só um obrigado, é coragem, que estaremos cá na próxima edição sine qua non, porque os nossos telespectadores estão à espera de nós e esperam que nós façamos o melhor deste lado para que possam esclarecer as suas dúvidas. A você que nos acompanha do outro lado, não se esqueça, nós entramos aqui em sua casa, dizemos boa noite e trazemos temas importantes para esclarecimento relativo à sua saúde, à saúde da sua família. Não se esqueça, proteja-se, cuide de si, tome conta da sua saúde, que nós vamos ficar satisfeitos em saber que do outro lado o nosso trabalho está a surtir algum efeito. Procure um centro de saúde, não espere o problema agudizar. A sua saúde tem que estar em primeiro lugar, porque com saúde vamos longe. Fique com a TVS, nós despedimos agora, prometemos voltar na próxima quinta e você estará aqui. Até lá, beijinhos no coração e adeus. Obrigada, Zilka. Obrigado, doutor. Cumprimos a missão. Ainda não nos tiraram. Sabia que cuidar